Boa noite, queridos telespectadores que nos acompanham todas as segundas-feiras. Obrigado por essa audiência qualificada. Hoje tenho a honra, de novo, eu tinha ficado de convidar ele outra vez, o nosso diretor da Comusa, o Eduardo Bonato. Nós vamos falar sobre água, né? Passamos um susto aí uns dias atrás, o rio estava com nível super baixo, como não havia estado tão baixo desde a fundação da Comusa, imagina, mais de 20 anos. Um nível muito baixo e tal, e preocupante. Não tivemos, claro, com os cuidados que a Comusa também tomou, não tivemos o racionamento, como outras cidades do Rio Grande do Sul tiveram. Mais de 300 municípios do Rio Grande do Sul entraram com pedido de situação de emergência ao governo federal, pedindo verbas, por causa da água. Não tinha água para dar para os animais, não tinha água para molhar essas plantas, para a produção, as roças de milho secaram, foi um horror. Nós ficamos 107 dias sem chuva, 107 dias, eu sei, eu fui sapo na vida, eu gosto muito de chuva, eu sou um aquático, então eu tomei banho no Sinfonia, em janeiro, quando eu uma chuvarada, tomei um banho de roupa e tudo, gravata, tudo, tomei banho. Molecagem. E aí, depois daqui, não choveu nunca mais. 107 dias sem chuva. Então, nós conversamos esse dia com o nosso diretor Bonato, e ele estava preocupado, ele estava entrando na Comusa, pegando, em vez de pegar um balde de água, estava pegando um abacaxi, porque a situação do racionamento chegou pertinho, né? Boa noite, seu Bonato, seja bem-vindo. Boa noite, obrigado mais uma vez aí pela oportunidade de me comunicar com o público. Obrigado pela sua sempre aberta, sempre disposição pelo tema que é importante. Realmente foi quase uma bandeja de abacaxi, né? Mas passou. Fases sazonais que a gente tem ao longo do tempo, e essa foi mais uma, né? O que chamou a atenção é que fazia muito tempo que nós não vivíamos uma situação dessa, né? Verdade, uma ameaça, né? Próxima. Uma ameaça próxima. Eu esqueci de fazer uma referência, nós estamos hoje com o nosso diretor, o Rodrigão, e acaba de chegar aqui o Dudu Schmitz. Então o Dudu, daqui a pouco, o Dudu vai fazer um boletim. Nós fizemos um acordo hoje, eu liguei para ele no fim da tarde, pedindo que ele fosse na Câmara dos Vereadores. Eu não posso ir na Câmara, as regras do Sinfonia são bastante claras, eu não posso ir onde tem aglomeração mesmo. As saídas são ou para médico ou para casos excepcionais. E esse foi um caso excepcional. Pela primeira vez, Novo Hamburgo, em 93 anos, pela primeira vez, teve cassado um vereador. O enfermeiro Vilmar foi cassado por 13 votos contra o voto dele, apenas, a favor dele. Mas o Dudu vai fazer aqui um resumo depois. Por enquanto, vamos conversar sobre o tema de água. Senhor diretor, senhor Bonato, o senhor falou na última vez uma coisa que me chamou muito a atenção, que é a reservação de água. Eu sei, isso não é de competência da Comusa. A Comusa não tem dinheiro para agora construir uma represa. Vamos construir uma represa, vamos guardar água para não correr mais risco. Eu sei que não é, mas a Comusa é a beneficiária disso. Então, eu achei interessante o que o senhor falou e queria que o senhor debulhasse um pouquinho mais. Uma questão que, porque eu sou pateta no assunto, não entendo bolhufas, o senhor falou desses vamos dizer, esses açudes, né, que existem no entorno de olarias, que era um produto, e ainda é em alguns lugares, Campo Bom, me lembro, Sapiranga e tal. Novo Hamburgo não tinha muito, mas tinha. Então, como é que é isso? Quer dizer, esse é um lugar que tem capacidade para manter água,
A água não vai embora, ela fica, e talvez pudesse, se tivesse mais açudes desse tipo, nós teríamos uma possibilidade de reservação, é isso? Exatamente. Eu só queria aproveitar aqui, senhor Aurélio, para parabenizar aqui uma pessoa que trouxe o assunto. Nos primeiros dias que eu assumi a diretoria geral, apesar de já estar lá, mas estava numa outra diretoria. O senhor era da área financeira, né? Isso, diretor administrativo financeiro. Então, nos primeiros dias que eu assumi a diretoria geral lá, chegou um documento para nós, uma pessoa aí conhecida da comunidade do Parque Martins, não estou fazendo propaganda aqui do parque, falar, mas livre. O seu Kiko Martins. Ele é uma pessoa no meio, digamos assim, da mineração, que ele extrai areia do rio, de muito tempo. Todos do meio da área ambiental, o pessoal da construção civil, por essa relação dele com a extração de areia, conhecem ele. E ele é um apaixonado pelo rio. E ele trouxe para mim um projeto justamente que visava essa questão das olarias. Então são coisas... Eu estou trazendo essa informação aqui... Ótimo. Porque apesar da gente... Tipo, há pouquinho tempo eu estava na academia ainda, né? Sim. Elaborando parte de alguns estudos, buscando a minha formação. A minha passagem na área ambiental tem essa importância da relação com a água, com esse recurso natural. E sempre busquei o aproximar com o empresariado aqui, porque em Novo Hamburgo, o berço é calçadista, mas tipo, Curtume tem, né, que a gente precisa ter uma relação com água, né? O tratamento de superfície dos produtos de embelezamento do calçado precisam dessa relação com água. E vejam que toda vez que você utiliza a água, você descarta, tem o efluente e, digamos assim, estamos poluindo. Né? Digamos, está dentro dos padrões e tal, mas nós estamos utilizando um recurso hídrico natural. E sentei lá na cadeira e me vem alguém da prática, que viveu a vida toda e vive, a família dele, da extração do rio. E ele chegou e me apresentou, olha, a qualidade de água e a quantidade de água que a gente poderia usar. Imediatamente peguei o projeto, analisei com a equipe toda, os números bateram e só tem um detalhe, a quantidade apresentada ali, por óbvio, é um estudo empírico dessa condição, mas os números bateram, né? Tipo, que daria para se abastecer, por exemplo, 10 dias da utilização que a Comusa trata para a população. Notícia e tanto, porque isso. 10 dias, isso numa emergência. Numa emergência. 24 horas uma emergência importante. Né? Exatamente. Agora 10 dias é importante. Mas por que eu fiz essa relação entre a academia e Desculpe, esse investimento, presidente, seria muito enorme, milhões e milhões, é uma coisa assim, ou não? É viável economicamente, em princípio? Em princípio. Olha só, senhor Aurélio, eu não sei dizer quantos iríamos usar, entende, para fazer, por exemplo, uma captação dessa natureza. Mas são dados importantes que eu perguntei, vasculhei, escuta, nós temos aqui um estudo, um EIA-RIMA, por exemplo, para ver o impacto que nós necessitamos ter. O senhor citou, por exemplo, por que eu estou falando de um EIA-RIMA aqui? O senhor disseste e falaste com toda a propriedade que o senhor tem do assunto, né, que nem dentro da existência da Comusa se vivemos uma realidade dessa. Exato. O estudo de impacto ambiental é um estudo a longo tempo que busca mais que um ciclo, né, vital da natureza, das questões cíclicas que nós vivemos, que tem a relação com o tempo, né? A gente temos algumas metodologias. Mas o que importa para nós aqui, para nós de Novo Hamburgo e a nossa conversa aqui é: quanto custa? Não sei. E eu preciso saber qual é o estudo que me dá para, por exemplo, eu captar a água parada, que é a água do açude, não é a água corrente. Em tese, seria uma água de melhor qualidade. E, em tese, eu poderia dizer... Essa água tem vegetação, diretor? Sim. Ela tem vamos dizer, um filtro natural? Ou essa é uma água barrenta, marrom e suja? Não, não.
Para o telespectador entender. Por exemplo, da água que nós estamos falando aqui, ó, ela... Isso é um lugar que foi tirado barro, por exemplo. Se traz o barro para fazer tijolo, para fazer cerâmica. Ficou um buraco enorme. Fica um buraco, tá? A FEPAM, tá? Eles liberam, eles licenciam isso e tem lá uma medida, são 2 hectares para cada vala dessas. 2 hectares, certo? Então existe uma concepção depois para se deixar, que, por exemplo, ela é colocada com argila, tem uma granulação certa para isso. Ela não é simplesmente feito um buraco e atirado lá e se cria... Ao natural, aonde tem esse barro, se cria uma água límpida. Não quer dizer que ela é pura. Claro. Por óbvio... Mas é mais limpa que o rio. É mais limpa que o nosso rio dos Sinos, classe 4. Sim. Né? Então eu vou ter lá uma concentração de minerais que sim, eu preciso trabalhar. Eu não posso, a estação de tratamento da Comusa, eu não posso, tipo assim, ó, agora eu estou sugando a água do rio, desliga, vou ligar a torneirinha, agora eu vou tratar a água. Não, não é assim que funciona. Então, por isso, eu preciso ter estudos para poder lhe dizer, quanto vai me custar isso? Eu preciso ter alguns tanques separados para mim fazer esse tratamento dessa água nesse momento. Quanto tempo eu preciso para mim adaptar numa questão de emergência esse outro tipo de água, porque aí vai demandar um outro tipo de tratamento. Mas são coisas importantes que eu gosto sempre de relatar o seguinte, senhor Aurélio, eu não gosto de olhar para trás e ver, por que não pensaram isso, por que não fizeram? Eu acho que fizeram aquilo que precisava fazer ao longo, o que foi possível. Mas eu acho que a gente, à medida que temos essa companhia, esse pequeno adolescente já adulto, Comusa aí, já tem condições de ter estudos guardados para dizer, olha, nós podemos ter alguns projetos executivos, né, que poderia ser aplicado dessa forma. Por que quando o senhor fala de barragem, no outro momento eu digo, olha, eu prefiro não entrar na discussão da barragem. Porque aí eu vou ter que entrar numa discussão, estamos falando de barragem, estamos falando do Rio dos Sinos. Já vão ficar contra... Já vai começar a crítica, né? Mas eu vou precisar, digamos assim, discutir com todos os municípios que compõem a bacia. Claro. Né? E aí é uma competência... Então, antes de entrar nisso, eu digo, o que eu posso fazer? O que nós, como companhia, podemos fazer? Bom, podemos olhar isso, que aquele nosso amigo me entregou lá, olha, dá uma olhadinha com carinho. Fui em loco, eu mais o diretor Silvio, mais o Maurício, que é o chefe de gabinete. Vamos olhar, e aqui na cidade, é pegar o carro e ir lá. 40 minutos nós estávamos lá, gastamos, né? E voltamos. Então veja assim, ó, o que nós aqui do nosso município podemos utilizar? É riqueza. Porque se eu olhar de outra forma aqui, se tu me permite, eu vou chamar de Lelo. Porque cada vez que eu vou... É mais fácil. Não é desmérito aqui não, claro que não. É o carinho. Obrigado. Então, olha só, Lelo. Eu vejo assim, ó, de outra forma, assim como o combustível, né, que nós temos aqui, é uma reserva de mercado. Alguma outra empresa pode explorar o petróleo, que senão a nossa Petrobras? Não, não pode. Então as companhias de água também, em tese, têm essa reserva de mercado que nós é que demandamos. Então eu posso pensar, sem criticar, eu posso pensar num projeto para, vamos pensar Comusa 2030. Oh, beleza. Vamos pensar em pegar essa água mais pura. Exatamente, essa é a razão do convite que trouxe o diretor-geral, o nosso querido Bonato, nosso amigo de muitos anos, porque eu estou completando 50 anos de jornalismo. Então eu faço cobertura bem antes da Comusa, já no tempo da Corsã e Credo. Bom, e aí nunca se falou em... Vem cá. O rio está aí, o rio atende aí 2 milhões de pessoas, atende várias cidades, e o nosso ciclo de chuvas não é mais uma Brastemp, não é aquela coisa. Quando eu era criança, em setembro era frio, tinha o desfile de 7 de setembro, aí tinha de calça curta no P12, passava frio, era tudo regulado. Vai ter meses de frio, meses de calor, meses de primavera, vai ter outono. Não é mais assim. O desmatamento da Amazônia, eu fui aprender isso lendo. O nosso diretor tem condições de fazer uma palestra sobre isso. A mata da Amazônia, eu não sabia disso, ela produz um rio invisível, um rio acima da mata,
que é o resultado da umidificação, porque tem aquela umidade dentro da selva e ele vai para cima e é um rio que vem para o Rio Grande do Sul. Então, a conclusão assim, se acabar com a Amazônia, o Rio Grande do Sul vai virar um deserto. É incrível, porque é de lá que vem essa umidade que nos traz a chuva e coisa e tal. Eu fiquei impressionado. Então, eu ouvi pela primeira vez de algum dirigente da Comusa ou da Corsã assim, vamos pensar em ver na nossa cidade quais são as áreas que a gente pode ter uma reservação de água. Por que não? No caso de uma necessidade, nós temos nossa força própria. Então, eu fico muito contente que o senhor trouxe esse aditivo, né? E uma hora, então, eu me convido, o senhor permite que eu vá junto lá, quando passar o coronavírus, porque eu não posso sair dentro de sinfonia. Tem que gravar, por exemplo, dentro do pátio de sinfonia, nos ambientes onde não tem ninguém, essas coisas. Então, quando passar o vírus, tomara que passe uma vez, eu vou acompanhar o senhor, por favor, para ver de perto, vamos fotografar, vamos filmar, e vamos falar bastante nisso, porque aí eu acho que é uma forma de se criar uma consciência em cima disso, sabe? Para nós pensando em Novo Hamburgo, São Leopoldo tem que pensar em São Leopoldo, Sapucaí, Esteio, cada um cuida da sua parte do rio, cada um cuida de tomar providência para a sua água, porque o projeto para todo o rio custa 1 bilhão, nunca dá. Mas eu acredito assim, Novo Hamburgo cuida do seu trecho, São Leopoldo do seu trecho, Sapucaia do seu trecho, isso é possível, né? Vamos dizer, cortar em pedaços esse problemão, quanto custa para o Rio dos Sinos, que tem não sei quantos quilômetros, aí é difícil. Então, muito obrigado, nós vamos ter a oportunidade de voltar a falar sobre outros temas, a água já não está mais, viu, Dudu? Dudu já vai vir aqui agora falar sobre a cassação do Vilmar. Vai falar sobre o Vilmar. Ele ouviu o enfermeiro Vilmar e foi lá e entrevistou ele. E ele estava bravo, ele estava gritando lá pela câmera, mas o Dudu, bom, o repórter, foi lá e entrevistou. Então, Dudu, nós estamos tratando dessa coisa da água, tá, para evitar que no futuro, né, a gente passe o medo que a gente passou agora com a baixada do nível, né, que chegou a níveis muito preocupantes. Agora, chega aqui, Dudu, por favor. Senta aqui, aqui. É um pouquinho longe, mas não tem importância. Então, agora, o Rodrigão, o nosso diretor, está aqui e vai... Nosso assessor técnico agora. Vai botar o Dudu. Vai botar o Dudu. Aí. Estão me vendo? Aí, o microfone. A coisa aqui é rápida, né, Lelo? Dudu, primeiro, cumprimentar o meu querido amigo. E aqui o nosso diretor. Isso. Primeiramente, hamburguenses, né? Diretor da Comusa, está aqui conosco, Eduardo Bonato, meu xará, né? Eu Isso também aí. sou Eduardo, olha só que maravilha. Xarás aqui reunidos. E o Lelo, né? Querido amigo. Combinamos aí, né, Lelo, de entrar ao vivo mais cedo, 8h05, mas daí o negócio rendeu lá na Câmara. Era para ser antes do programa, mas não tem importância. Não tem importância. Agora estamos aqui para trazer o que aconteceu. Fala, por favor, é contigo, Bom, meu amigo. Vamos começar. Diretor, o senhor nos permite agora... Né? A Comusa não tem nada a ver com notícia política. Foi uma coincidência isso. Lelo, vamos começar então. Como é que foi essa votação? Essa votação começou na Câmara com a leitura do parecer da Comissão de Ética pela vereadora Um negócio Tita. desse tamanhão. Meu Deus! Levou meia hora. Levou meia hora. Ah. Até o vereador PTF cogitou em dar intervalo. Não deu. Leu tudo, ponto. Acabou. Logo após veio a A votação. Tita era a relatora da Comissão Junto de com Ética. o Enio Brizola e com o inspetor Lúcio. Isso, Daqui que a era o pouco presidente. daqui a pouco a gente fala desses três nomes. Tá porque bom. o Vilmar falou disso na fala dele, né? Daí, Léo, nós tivemos a votação com 13 votos a favor da cassação de Vilmar e 1 voto contra. Quem é o voto contra? O E Vilmar. ele já perdeu o cargo, já hoje perdeu mesmo. o cargo. Hoje mesmo, ele saiu da Câmara, entregou as chaves à assessoria da Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo, e quem deve assumir na quarta-feira já é o então... me permite, ele é filho ou é irmão do Antônio Lucas? Filho. É filho do Antônio Filho do Lucas, Antônio o Rafael Lucas do PDT, Rafael né? Lucas. Qual é o partido? PDT. PDT. Porque o Vilmar era PDT e agora é PSL, né? Sai do PDT para ir pro PSL. Bom, vamos começar então com as falas do vereador Vilmar, porque... Tu entrevistou ele logo que ele perdeu o cargo. Ao vivo. Ao vivo. O que aconteceu? Começou a votação, o vereador saiu,
e começou a gritar lá embaixo, ninguém sabia o que Mas tinha acontecido. dava para ouvir. Dava para ouvir, dava para ouvir. Todos os assessores que estavam sentados ali, a imprensa, foi até a porta e eu decidi descer. Perguntei se eu poderia descer, autorizaram, eu fui lá embaixo e comecei a entrevistá-lo, né? E daí ele estava falando por uma live. Por Mas um contigo vídeo. ele foi atencioso, Com pelo menos. todos os jornalistas. Com Sim. todos os jornalistas, repórteres, comunicadores, o que seja. E chegando lá embaixo, ele estava falando, fazendo aquela live, né? Aquele vídeo Sim. ao vivo, com a sua assessoria, para a sua página. E então entrevistamos ele, tivemos a oportunidade de falar com ele sobre isso. Bom, vou trazer algumas falas dele aqui. Esse processo é totalmente político e ele tem provas para isso, segundo ele. Vereadora Tita e vereador Inspetor Luz foram parciais e daí ele citou o nome do Enio Brizola, que também faz parte da comissão de ética. Ele disse do Brizola que o Brizola era um conciliador de toda a situação e não igual a vereadora Tita e ao vereador Inspetor Luz, que segundo ele eram parciais em relação a toda essa situação. Perguntei a ele, vereador, qual o sentimento depois disso tudo? Saio de cabeça erguida. E daí ele diz o seguinte: vou dar lugar ao meu irmão, Ico Remen, né? E deve então Ico ser, depois dessa fala, depois de uma fala também tive a oportunidade de conversar ali com a assessoria do Vilmar, que então o Ico Remen deve ter o lugar no pleito, deve sair Vilmar de foco e deve entrar Ico Remen como candidato a vereador. Como candidato a o vereador. Que faz? Qual é a atividade do Ico? Tu sabe, o Ico, não acaso? sei que ele na verdade o Ico ele é um atuante político. Ele é assessor, agora isso, sim, isso. assessor de um deputado, uma coisa assim. Isso. Ele tem no Tá, perfil porque dele... é importante deixar claro para os nossos telespectadores que ao perder o cargo por cassação, o vereador perde os direitos de concorrer, ele perdeu os direitos políticos. Isso. Ele não pode concorrer. Aliás, ele disse, em tom de deboche, que ele seria o mais votado da próxima eleição. E eu escrevi na minha crônica no Facebook, Novo Hamburgo não tem tanto tarado assim para votar nele e eleger ele como mais votado. Não tem tanto tarado. Ainda bem que não tem. E daí, Lelo, continua a falar dele, vou continuar como enfermeiro, então o futuro dele não será como vereador, e sim como um fiscalizador da comunidade. O que temos mais então, disse, ele saiu da Câmara, entregou as chaves do gabinete limpo, até uma assessora da Câmara brincou comigo e disse, agora nós vamos ter o trabalho de limpar o gabinete para o próximo vereador, né? Isso será feito. E quem deve assumir, então, é o vereador Rafael Lucas. E ele falou no teu nome, sabia, Léo? Quem? O vereador Vilmar. Mas não foi coisa boa. Ele disse eu o seguinte, acho que não. O jornalista Aurélio Decker, né, ele não sabe... Pode ser franco, porque eu já ouvi de tudo. Ele não sabe o que aconteceu, porque após a entrevista... Não, eu não estava junto no assédio, ainda bem que não. Após a entrevista que a pessoa que acusou o vereador, né, a menina que acusou, a menor de idade, a estagiária de 17 anos. De 17 anos da Câmara, ela teria, de certa forma, apanhado da mãe em sua casa, isso foi relatado pelos vizinhos. Por causa etc., da entrevista. Por causa da entrevista. A Oina Altenhofen e eu o entrevistamos aqui, nesse lugar até. A menina, essa de 17 anos, estagiária, não identificamos ela, obviamente, nem com o nome, nem com as feições. Ela estava com capuz. E aí, então, ela contou os detalhes todos, como é que tinha sido. Ela passou 6 meses recebendo mensagem, coisa assim, dele mandar a foto dele pelado, dizendo, olha o que tu está perdendo, isso está no inquérito. Eu não estou inventando isso, eu não sou louco, porque isso podia me botar na cadeia. Ele manda a foto dele nu para ela, dizendo, olha aqui, coisa... Para... Quem lê o inquérito se apavora. Tem mais de 40 mensagens nojentas, assim, de palavrão. Um horror. É um horror mesmo. Se fez justiça, com certeza. E Lelo, completando, quando a gente saiu do plenário... Então a guria teria apanhado. A guria teria apanhado após essa... Imagina, a mãe dela foi com ela na polícia, ajudou a formalizar a queixa. O filho da mulher foi junto, o irmão da guria, foram os 3, e agora a guria ia apanhar por causa de uma entrevista. Imagina, mas tá. Olha, Léo, daí a gente saiu do plenário. Enquanto estávamos lá entrevistando o vereador, agora ex-vereador Vilmar, a vereadora Tita leu uma carta, e nessa carta ela chorou. Ela relatou o que vinha sofrendo desde o início de todo esse processo. Ameaças. Segundo elas, ameaças e até um dossiê contra a sua família, disse a vereadora Tita.
E também questionamos o vereador Vilmar sobre as liminares, né, que ele vinha aplicando para tentar suspender a votação. E ele disse que vai conquistar, não entendemos se ele disse que vai reconquistar o mandato na justiça ou se vai, de certa forma, provar a sua inocência na justiça. É isso que aconteceu na Câmara. Não, mas isso no processo, porque agora no processo criminal. Na vara criminal, isso. Na vara criminal, Aqui, onde ele pode pegar cadeia. Isso né? mesmo. Porque o que a Câmara fez foi, ele não teve decoro parlamentar, ele não teve comportamento adequado para um vereador. Deixa por isso que ele perdeu. Eu anotei uma fala aqui da Mas agora na justiça é diferente. Se ele for condenado, ele vai em cana, que é o lugar dos assediadores contra menores. Essa turma que faz o que bem entende contra mulheres, que estupra, que mata, que bate, que faz o que bem entende. Contra estagiários também. Consegue emprego para as gurias e depois fica dando em cima delas. Incrível. No meio dessa leitura desse relatório da Comissão de Ética, a vereadora Tita disse que é de se reconhecer, né, a posição grave de conduta do vereador perante essas acusações todas que foram feitas. É uma parte de todo esse relatório da Comissão de Ética que fala sobre ainda aquela situação que se teve, que o vereador inspetor Luz poderia deixar a presidência da Comissão de Ética por acusações do próprio Vilmar. Então nós tivemos uma noite, além de um resumo de tudo o que aconteceu na Câmara de Vereadores, é uma noite que vai ficar para a história, porque Lelo é o primeiro vereador hamburguês. E na história de 93 anos. Caçado. É verdade. Dudu, beijo na tua alma e no teu coração, meu querido amigo. Um beijo. Eu falei, eu não quero morrer, por favor, sem ver esse guri em Nova York. Ele me disse desde 2017. New York Times, na ABC. Na CNN. Na BBC de Londres. É. O Dudu é um fenômeno. Eu gosto muito dele, amo esse guri. O Lelo, o meu avô, o seu Miguel está nos assistindo. Ele pode ter certeza que quando tu estavas lá na ABC, quando eu comecei em 2017, tu me dizia, eu vou te ver lá em Nova York, Deus te ouça. Eu te dizia naquela época e agora eu tenho certeza que tu vai. Diretor, Eduardo Bonato, obrigado pela presença, obrigado pela sua cedência desse espaço para entrar uma notícia que é inédita depois de 93 anos. Pela primeira vez, um vereador perdeu o mandato. Dudu, obrigado de coração Lelo, pelo boletim. Só para encerrar. Rico em detalhes, como tu sempre faz. Anotei tudo, olha aqui, ó. Vou dar para mostrar aqui. Tem um baita caderno. Dá para mostrar aqui para os nossos amigos, ouvintes, né? Espectadores, já está tudo anotadinho do que aconteceu lá, tudo relatado. Nós fizemos 2 trabalhos já de escola, fomos até campeões os 2 trabalhos na escola sobre o Rio dos Sinos e sobre as pessoas jogarem os seus dejetos no Rio dos Sinos. É muito importante que esse trabalho de conscientização das pessoas continue, porque nós vimos realidades torpes assim. Pessoas para que significa eu jogar o esgoto no rio ou no esgoto tradicional, né? Que se passa pelo tratamento. É muito importante esse trabalho que vocês estão fazendo aqui, de uma conscientização da população em relação ao rio, porque esses tempos eu fui lá no rio, quando o rio estava meio vazio, botei a mão dentro, uma peça de couro, isso da época lá daquele esgoto industrial que era jogado no rio na época do calçado. Obrigado, eu tenho que terminar, o pessoal da técnica está fazendo sinal para mim. Boa noite, obrigado pelo carinho de vocês, pelo amor de vocês. Eu amo vocês de coração, obrigado. Boa noite. Say the